O Império ameaçou de invadir a Nigéria se ela não parar com um grande número de mortes de cristãos lá nesse país. Vamos entender o que está acontecendo. Vamos primeiramente ao Twitter do Trump falando sobre isso. Olha o que ele diz. Se o governo nigeriano continuar permitindo o assassinato de cristãos, os Estados Unidos, o Império, suspenderão imediatamente toda a ajuda e assistência à Nigéria. E poderão muito bem invadir esse país agora desonrado, com armas em punho, para eliminar completamente os terroristas islâmicos que estão cometendo essas atrocidades horríveis. Estou instruindo nosso departamento de guerra, que antes era de defesa, agora é de guerra, a se preparar para uma possível ação, uma possível invasão do Império. Se atacarmos, será rápido, brutal e certeiro, assim como os terroristas atacam nossos queridos cristãos. Aviso, o governo nigeriano deve agir rapidamente. Vamos ver algumas imagens sobre o que está acontecendo. Isso aqui tem repercutido faz alguns dias. E olha aqui, aqui seria um grupo de cristãos refugiados em uma igreja. Vamos ver aqui. Aí tem mais uns outros vídeos mostrando também. Aqui seria o enterro de várias crianças que foram mortas no norte da Nigéria por grupos islamistas que buscam impor a Sharia, que é aquela lei islâmica e tudo isso daí. Isso é um símbolo da intolerância religiosa que ainda continua no mundo. Aqui temos mais, ó, eles colocam mais de 7.000 cristãos assassinados na Nigéria. E aí Donald Trump sugeriu uma ação militar contra os grupos islâmicos. El gran final se acerca más. La tierra se conmoverá. Y todo ojo le verá. Ainda tem um último vídeo aqui que encontrei no TikTok, justamente falando do genocídio que está acontecendo na Nigéria, o genocídio de cristãos em pleno 2025. To be outside performing prayer every day, and they expect us to silence. Now is an order. Nigerian government came out openly and denied there is no massacre. Se vocês notaram, aqui aos pés dele tem um grande número de pessoas mortas. There is no genocide of Christians in Nigeria, and look at it today. Is there any Muslim here? United Nations, I know you're watching me. American Senate, you are watching what I'm doing, I'm saying here. Praticamente está dizendo a Nações Unidas, veja o que está acontecendo aqui. Estados Unidos, Império, veja o que está acontecendo aqui com os que compartilham da sua mesma religião. Os cristãos aqui estão morrendo. Special advisor to Trump. Now, please tell Trump to save our life. E aí foi onde o Trump lançou essa mensagem, justamente de que poderão invadir a Nigéria caso o governo
continue deixando que isso aconteça. Então aqui eles colocam várias pessoas comentando aqui na postagem do Trump sobre tudo isso. E aí tem a resposta do governo da Nigéria, né? O presidente da Nigéria, o Bola Ahmed Tinubu. Aqui ele diz o seguinte: a Nigéria se mantém firmemente como uma democracia governada por garantias constitucionais de liberdade religiosa e desde 2023 nossa administração mantém um diálogo aberto e ativo com líderes cristãos e muçulmanos e continua a abordar os desafios de segurança que afetam cidadãos de todas as religiões e regiões. A caracterização da Nigéria como um país religiosamente intolerante não reflete a nossa realidade nacional, nem leva em consideração os esforços consistentes e sinceros do governo para salvaguardar a liberdade de religião e crença de todos os nigerianos. A liberdade religiosa e a tolerância têm sido um princípio fundamental da nossa identidade coletiva e sempre serão. A Nigéria opõe-se à perseguição religiosa e não a incentiva. A Nigéria é um país com garantias constitucionais para proteger cidadãos de todas as crenças. Nossa administração está empenhada em trabalhar com o governo dos Estados Unidos, com o governo do Império e a comunidade internacional para aprofundar o entendimento e a cooperação na proteção das comunidades de todas as religiões. Assinado Bola Ahmed Tinubu, presidente da República Federal da Nigéria, ele que é um muçulmano, casado com uma cristã, e vem aqui dizendo que o Estado faz tudo para proteger as pessoas, mas como a gente viu ali, isso aí não corresponde à realidade do que está acontecendo por lá. Depois a Reuters fez uma matéria sobre isso, e aqui também tem a Fox News e o Washington Post, que eu fiz algumas anotações e quero ver justamente isso com vocês. Vou começar aqui pelo, acho que isso aqui é do Washington Post, eu acho que é. Então, aí ó, o Trump ameaça invadir lá, aqui é a mensagem que ele colocou na sua rede social de possível invasão, e o presidente diz aqui que ele salvaguarda, o presidente da Nigéria, todas as liberdades, que foi o que a gente viu. E aí o que acontece? A maior parte da violência da Nigéria, ele ocorre no Nordeste, onde o grupo extremista do Boko Haram ataca igrejas e sequestra crianças regularmente há mais de uma década. Então lá nós temos um grupo terrorista chamado Boko Haram. Já tinha ouvido falar desse grupo várias vezes, se você não tinha ouvido, não, um grupo novo, está lá há mais de 15 anos e tem o Estado Islâmico que também está na Nigéria. Vamos ver aqui só onde localiza a Nigéria, que é justamente esse país aqui da África, que está aqui, ó. Esse aqui é a Nigéria. A Nigéria, então, seria no Nordeste nigeriano, essa parte mais ou menos aqui, onde estão acontecendo essas atrocidades. Voltando aqui na matéria, aí nós temos de que essa violência já acontece há algum tempo e tudo tomou mais proporção a partir da denúncia do senador americano Ted Cruz. Ah, minha garganta aqui já ficou ruim. Olha o que disse aqui. O comentário do Trump surgiu semanas depois de o senador americano Ted Cruz, republicano do Texas, ter instado o Congresso a designar a Nigéria como violadora da liberdade religiosa e ter apresentado um projeto de lei para responsabilizar os funcionários nigerianos que facilitam a violência jihadista islâmica e a imposição de leis de blasfêmia por aqueles que não seguem a Sharia, que é a lei islâmica. E aqui na outra matéria, que é da Reuters, eles vêm dizendo: a Nigéria afirmou no domingo que aceitará de bom grado a ajuda dos Estados Unidos da América, a ajuda do Império no combate aos insurgentes islâmicos. Eles colocam: acolhemos com satisfação a ajuda do Império, desde que este reconheça a nossa integridade
territorial. A Nigéria, que é um país de 200 milhões de habitantes, com mais de 200 grupos étnicos, bastante, a gente praticamente não tem esse grande problema no Brasil, a gente não tem, podemos dizer assim, de forma geral, 10 grupos étnicos, e eles têm mais de 200. Está dividida entre o norte, predominantemente muçulmano, que é onde estão acontecendo essas atrocidades, e o sul, que é majoritariamente cristão. Grupos islâmicos insurgentes, como Boko Haram e o Estado Islâmico da província da África Ocidental, têm causado estrago no país há mais de 15 anos, matando milhares de pessoas, mas seus ataques têm se concentrado principalmente no nordeste do país, região de maioria muçulmana. Aqui eles colocam aqui que, segundo uma pesquisa, ocorreram 1923 ataques contra civis na Nigéria até agora, somente nesse ano. E aí, com a ameaça do Trump, tudo de invasão lá, o governo diz que vai fazer alguma coisa tal, mas ele diz assim, ó, a ameaça da ação militar do Trump ocorreu um dia depois do seu governo ter reincluído a Nigéria na lista de países de preocupação especial, junto com a China, Mianmar, Coreia do Norte e a Rússia, por violarem a liberdade religiosa. Então o Império classificou ela como um país que não preza pela liberdade religiosa. Aqui, e é interessante que o presidente da Nigéria é casado com uma cristã que é pastora. Olha a coisa. Mas se ele tem a intenção de que isso não aconteça, podemos ver que ele falha grandemente, porque se o grupo terrorista está fazendo o que quer, sequestrando crianças, matando um grande número de pessoas, significa de que o Estado nigeriano não está funcionando como deve, já que está atuando dentro dele vários grupos paralelos. E aqui eles colocam, ó, que já morreram mais de 100 mil cristãos. Caraca, mais de 100 mil cristãos. Nossa, é muito. E aí, na outra matéria aqui, que é justamente da Fox News, que é uma matéria de alguém que viveu na Nigéria, tudo isso daí, ó. Sou cristão e nascido na Nigéria, no Níger, que é do lado, não ignore os ataques horríveis contra cristãos africanos. É no país do lado, o Níger tá aqui, cadê? Níger, ó, aqui é a Nigéria, aqui o Níger, que também tem um problema de morte de cristãos, mas ultimamente a gente está ressaltando a Nigéria. E aí, voltando a falar da Nigéria, o que, que a gente vê? Vê um grande número de mortes de cristãos desde 2009, ó. Cristãos que tiveram que deixar seus lares, seus lugares para mudar para outro lado por perseguição religiosa. 5 milhões de cristãos tiveram que se mudar na Nigéria. 7 mil foram mortos só em 2025, 50 mil desde 2009 e 18 mil igrejas destruídas desde 2009. É um número assim absurdo, a situação está terrível lá e por isso o Trump tem ameaçado. E ele coloca aqui no final do parágrafo aqui da Fox News, eles colocam assim, ó, ser cristão na Nigéria já não é uma questão simples. Organizações jihadistas, incluindo o Boko Haram, têm praticado assassinatos com motivação religiosa nos últimos 16 anos, massacrando 125 mil cristãos e mais de 60 mil muçulmanos liberais, que não seguem à risca a regra do Islã, as regras do Islã, não seguem à risca a Sharia, e por isso também estão sendo mortos, para ver que não são somente cristãos que estão sendo mortos por lá também. Se você não é praticamente um fundamentalista islâmico, você se ferrou. Então aqui, ó, muçulmanos liberais que não compartilham das visões extremistas dos grupos predominantes. Neste período, 19 mil igrejas foram saqueadas. Agora, segundo as organizações Portas Abertas, mais cristãos são mortos por sua fé na Nigéria do que em qualquer outro lugar do mundo, mesmo que a Nigéria ocupe o 7º lugar entre os 50 países mais conhecidos pela perseguição a cristãos. Então, assim, a situação realmente está difícil. E ele coloca aqui que toda a África subsaariana, que é a África abaixo do Saara, 16 milhões de cristãos tiveram que deixar as suas casas, especialmente na Nigéria, por perseguição religiosa.
aqui, então, um grupo de meninas da escola Chibok libertadas do cativeiro do Boko Haram, e geralmente as mulheres, infelizmente, são levadas muitas vezes para o cativeiro, muitas vezes são sequestradas para uso de fins sexuais e muito mais. É triste a situação. E aqui vamos ver se o governo da Nigéria vai fazer algo mesmo não, depois dessa ameaça do Trump. E aí, o que você acha? O governo vai invadir a Nigéria? Deixa aí nos comentários. Eu sou o professor Gessé Santiago e aqui buscamos analisar a política internacional e nacional, porém sem políticos e sem ideologias de estimação.